Linhas retas perfeitas, nem mesmo em sonho suspeita a vida que pulsa. Brasília, aurora, capital de tantos destinos, símbolo dos vícios que pensou eliminar. Brasília! Olá, meu nome é Alfredo Bessoff, nós estamos na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, sempre, todas as terças, às 7h30 da noite, quinta às 7 da manhã e sábado às 7 da noite. E também esse é um programa que depois você pode acompanhar pelo portal www.debrasilia.com.br, onde as entrevistas são disponibilizadas para que possam ser acessadas por pessoas que nem sempre conseguem conciliar tempo e espaço para acompanhar o programa aqui pela TV Cidade Livre. Eu já entrevistei aqui, também já fiz reportagens sobre a questão que aflige os servidores do Judiciário. Os servidores do Judiciário, eles estão há cerca de 5 anos sem nenhum tipo de aumento. Eles estão há 5 anos aí sofrendo com um problema de verdadeiro jogo de empurra. Por conta dessa situação, temendo passarem mais um período com as distorções que hoje são uma das marcas do Judiciário Federal e que se espalha e que se reflete de uma forma ou de outra também junto aos servidores dos judiciários nos estados, é que foi criada a CPS, Comissão Pró-Subsídio. No programa de hoje, e tendo em conta que amanhã a Câmara dos Deputados estará realizando uma audiência pública para tratar da questão do PL 663 e também da questão da remuneração dos servidores do Judiciário, também para tratar da questão do subsídio desta proposta, é que nós convidamos e está conosco o Sandro Araújo. O Sandro Araújo é analista judiciário, mas ele está aqui na condição de membro da CPS, que é a Comissão Pró-Subsídio. Vamos partir do princípio, vamos começar do começo. O que é a CPS? O que é a Comissão Pró-Subsídio? Bom, a Comissão Pró-Subsídio surgiu como um manifesto dos servidores do Poder Judiciário e também do Ministério Público da União, que, como já foi comentado, estamos desde 2006 sem reajuste salarial e que estamos vendo as iniciativas, quer do Poder Judiciário, quer das lideranças sindicais e também do governo federal, que não chegam a um meio termo para poder proporcionar o reajuste salarial para a nossa categoria. Por parte do governo federal, já houve várias sinalizações de conversão da nossa forma atual de remuneração para o subsídio. A gente pode depois detalhar do que se trata. Pode e deve. E deveremos, e iremos. Mas, por parte do Poder Executivo, existe essa intenção de mudança da forma de remuneração, com ganhos razoáveis para boa parte dos nossos servidores, em substituição ao modelo atual, que, devido a uma série de situações que aconteceram ao longo do tempo, ele cria distorções. Então, hoje nós temos um grupo de servidores que ganha salários mais modestos e um grupo de servidores que tem salários bastante altos. Alguns deles percebem mais do que o ministro Supremo, que é o teto do funcionalismo público. E o movimento para subsídio surge por parte de servidores, sinalizando e tentando conscientizar a categoria de forma a aceitarmos essa sinalização do Poder Executivo. A gente precisa deixar claro que, inclusive, na exposição de motivos do PL 663, foi colocado uma realidade da evasão de quadros, principalmente daqueles que fazem concurso. Ou seja, o aumento salarial é tudo muito bonitinho, mas muito ardiloso e caviloso. Porque ao propor um aumento salarial, digamos, linear, lógico que vai contemplar os que ganham menos, mas vai contemplar muito mais ainda e de forma até certo ponto agressiva, porque é bom que se diga que, se mantido esse ganho padrão,
hegemônico de 56%, ou sabe-se lá quantos por cento, muitos servidores do judiciário e muitos dos inativos passarão a receber salários aí na faixa de 40 mil reais, o que é um absurdo dentro de uma sociedade como a nossa. Então, a ideia do subsídio é exatamente contemplar aquelas categorias que recebem hoje menos para evitar a evasão, seria isso? Bom, falando de subsídio, o subsídio surgiu para os servidores em geral há relativamente pouco tempo, a partir de 98, de uma emenda constitucional, e ela muda a maneira na qual a União remunera os servidores. A gente, voltando um pouquinho mais ao tempo, desde o plano Bresser, o Bresser do plano também foi o Bresser da política de reforma do Estado. A partir das reformas implementadas pelo Bresser, tem havido um processo de profissionalização do serviço público. Notadamente, a partir do governo Lula, houve também uma política de melhora da remuneração dos servidores públicos. Notadamente, existe um grupo de servidores, o chamado ciclo de gestão, que a gente pode citar dentro do ciclo servidores, os AFOs, analistas de finança, os AFCs do Ministério da Fazenda, os APOs, os analistas de comércio exterior e os gestores do Ministério do Planejamento, que fazem parte do ciclo de gestão, hoje estão na nata do serviço público. O PL 6613, quando foi apresentado pelo Poder e foi negociado pelo Poder Judiciário com os sindicatos, ele sinalizava para nós servidores uma equiparação com a nata do serviço público. Isso há que se dizer. Porém, da forma na qual o 6613 foi apresentado, a forma na qual ele proporciona essa equiparação, e trata-se, portanto, de um aumento de 56%, ele mantém as atuais distorções do modelo. Vale lembrar, as categorias do ciclo de gestão e outras que hoje recebem salários, para se ter uma ideia, entre 12 e 18 mil reais, que é um ótimo salário, todas essas categorias tiveram a sua forma de remuneração convertida da maneira atual, que são o vencimento básico, uma série de gratificações, em subsídio. Quando você converte a forma de remuneração para subsídio, isso está na Constituição Federal, você deixa de perceber uma série de outras remunerações. Incorporações. Você passa a receber em forma parcela única, portanto, sem eventuais incorporações. A vantagem disso para o serviço público como um todo, especialmente para as categorias, é que você deixa de ter dois servidores com o mesmo tempo de casa recebendo salários totalmente distorcidos. Como você comentou, hoje existem casos de servidores que ganham, por hipótese, 25 mil reais. Com o aumento de 56%, esse valor pode bater em 40 mil reais. Isso é um fato. Ao passo que, convertendo para subsídio, a gente passa a ter um teto, de fato, no serviço público, no caso específico no Poder Judiciário e no MPU, da ordem de R$ 18.500. Vale lembrar, e essa é uma preocupação grande da maioria dos servidores, que existe um princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Aquele servidor que hoje recebe, por hipótese, R$ 23 mil, na implantação do subsídio, ele passaria a receber R$ 18 mil, se ele for o último nível. Porém, essa diferença salarial entre os 18 e os 23 mil é transformada em uma parcela complementar de subsídio. Aquele servidor não vai ter redução de salário. Porém, aqueles outros servidores que hoje recebem o salário inicial da carreira de analista, que é R$ 6.500, salário final R$ 10.400, esse servidor vai ter um aumento substantivo. Caso a sinalização que já houve por parte do Executivo de implantar os mesmos salários do ciclo de gestão para os servidores do Judiciário, o inicial da nossa carreira saltaria de R$ 6.500 para R$ 12.960, um aumento de quase 100%. Agora é importante destacar, e é preciso deixar bem claro o seguinte, Sandro, na verdade,
o sindicalismo de privilégios, ele acaba esbarrando nessa questão, porque está ficando notório que dentro de um mesmo ambiente de trabalho tem gente ganhando 5 mil por uma atividade e outros ganhando 20 mil. Sim. Isso acaba sendo também um fator de desmotivação. E é a forma mais justa, digamos, de equilibrar, de democratizar, inclusive, as relações de trabalho dentro do judiciário, é que haja pelo menos um certo equilíbrio nessa questão salarial. Essa desmotivação é um dos motivos para a evasão. Hoje, você tem servidores de altíssimo nível entrando no Poder Judiciário e que imediatamente prestam concurso para outras categorias do serviço público, por exemplo, as categorias do ciclo de gestão, saem do Judiciário e vão para o Poder Executivo. Note você que, historicamente, e pelo menos na cabeça do cidadão comum, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo são núcleos onde você tem altos salários. Então, é o sonho de qualquer pessoa estar no Poder Judiciário e não no Poder Executivo. Isso é o senso comum, mas não é o que está acontecendo hoje. Aqueles servidores, alguns com mestrado, com doutorado, com altíssima qualificação, hoje entram no Poder Judiciário e utilizam o Poder Judiciário e também o Ministério Público da União como trampolim. Eles passam pelo Poder Judiciário e depois vão para outros órgãos onde eles podem receber um pouco mais. Com subsídio. Com subsídio. É justo que essa pessoa assim haja? É justo que uma pessoa busque um salário maior? Justíssimo. É justo, por exemplo, que hoje haja pessoas que recebam incorporações, porque no momento em que elas foram criadas, essas incorporações eram legais? Eu entendo que é justo. Agora, é injusto que você tenha as tais distorções. E mais do que isso, você citou a questão sindical. O mais injusto é que um sindicato, eventualmente, esteja lutando não por uma imensa parcela da categoria que não possui incorporações e que, portanto, pode ter um aumento salarial substantivo, mas os sindicatos acabam lutando por uma minoria. Esse é o problema. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e nós vamos continuar debatendo essa questão, porque amanhã tem audiência pública e se por acaso você estiver nos acompanhando na manhã de quinta-feira, a audiência foi ontem. Se você estiver nos acompanhando no programa de sábado, a audiência foi lá na quarta-feira. Mas o importante é isso, nós temos que trazer esse assunto à baila. Por quê? Porque há sim uma defasagem, você não pode tratar todo mundo igual. E essa manutenção desses privilégios de algumas categorias, elas acabam sendo agressivas para o contexto, para o conjunto da sociedade. Ninguém quer aqui atacar o bolso de ninguém, os salários de ninguém. Apenas evitar que, através de uma ação bastante capciosa, se perpetue a diferença e se aprofunde essa diferença e acabe se jogando a sociedade toda contra os servidores do judiciário. Existe gente ganhando muito no judiciário? Existe. Mas existe uma imensa maioria que, como disse bem o Sandro, está ganhando pouco e está sendo, na verdade, quase que obrigado a fazer concurso em outros organismos, em outros locais do serviço público, para ter salários dignos. Nós vamos ao intervalo, mas eu quero só deixar bem claro o seguinte, antes de ir para o intervalo, todo esse material você encontra no www.debrasilia.com.br. Se você tiver sugestões, dicas, indicações de entrevista, de assuntos, mande seu e-mail para programadoservidor@gmail.com. Já voltamos. Brasília!